Eu acordei sem lembrar meu nome, mas dias depois, quando abri um cofre em Manhattan, descobri que o responsável pelo acidente que quase me matou era eu mesmo. E o pior, eu não tinha perdido minha vida. Eu tinha perdido a chance de escapar do monstro que eu fui. Quando a amnésia sumiu, eu não me lembrava de quem era. Abri o cofre. Lá estava, um distintivo e um bilhete rabiscado. Você não é o herói, é o corrupto que causou o acidente. Eu era o vilão da minha própria história. Saí do hospital com uma jaqueta emprestada, o cheiro de álcool isopropílico e ozônio de equipamentos médicos ainda grudado em mim, infiltrado na pele. O mundo lá fora era alto, áspero, e eu o percebia com uma sensibilidade de recém-nascido. Eu era Elias Thorne, mas Elias Thorne não significava nada. Aquele nome era um som oco, um código morto que o universo tentava me fazer decifrar. O cofre alugado, a única âncora sólida da minha vida pregressa, estava no centro de Manhattan, no subsolo gelado de um banco antigo, frio e pesado, como a verdade que eu temia. Cheguei ao banco em uma manhã cinzenta. O mármore no lobby era imponente, a segurança discreta e sufocante. A atendente, uma mulher com um sorriso profissionalmente distante, me conduziu ao subsolo. Cada passo na escada de ferro me soava como um degrau descendo para o inferno pessoal. A porta de aço da área de segurança se fechou com um clique metálico, isolando-me do ruído do mundo exterior. O ar ali era estagnado, pesado com o cheiro de papel velho e metal oxidado. Dentro da pequena cabine de visualização, a caixa de segurança me esperava, lacrada, a verdade embrulhada em papel pardo e silêncio. Usei a chave. O trinco girou com um arranhão seco. Peguei o maço de dinheiro. Notas de 50 e 100, amassadas, sujas e com cheiro de mofo. Não era apenas papel, era a essência da corrupção. Contei cerca de 30 mil reais. Dinheiro sujo, senti no peso. Não o cheiro de crime, mas o odor nauseante de segredo. O suor frio escorreu pela minha nuca. Ao lado, um distintivo de investigações de fraude, 147, brilhava sob a luz fraca da lâmpada halógena. O metal era frio, pesado. Eu toquei o distintivo e, pela primeira vez desde o acidente, senti uma repulsa física que não era apenas confusão. Era nojo. Aquela era a insígnia de uma autoridade que eu havia profanado. Então, peguei o bilhete. Escrito à mão em um guardanapo de cafeteria, a caligrafia era rápida, quase desesperada, como se a pessoa que o tivesse escrito estivesse com medo de ser interrompida. O acidente foi sua culpa, Elias. Você estava fugindo, como sempre, fugindo das consequências. Engoli em seco, o ar se recusando a descer. Minhas mãos tremiam, e o papel fino parecia uma laje de mármore sob meus dedos. Você não é o herói, Elias. Você é o corrupto que destruiu a família Vale. Pague por isso. Meu peito se apertou como se um cinto de segurança invisível estivesse me esmagando. O zumbido no meu ouvido aumentou. Não havia alívio na amnésia. Apenas um vazio terrível que agora estava sendo preenchido à força com a imagem de um monstro frio e calculista. O homem que eu era. O homem que eu deveria pagar. A mensagem não era uma ameaça. Era uma sentença de morte moral. Eu era o predador, não a presa. E o pior, eu era o predador que tinha esquecido como caçar. Fechei a caixa com um estrondo que parecia alto demais no silêncio do cofre. Eu não sentia nada pelos 30 mil reais. A única coisa que importava era o peso da culpa que a memória perdida havia apagado, mas que o bilhete havia ressuscitado. Eu tinha que descobrir a extensão da maldade que o Elias antigo havia cometido. Eu precisava quantificar o monstro. Usei o nome e o distintivo para rastrear meu passado. Minhas habilidades, enterradas sob a amnésia, ressurgiram como reflexos musculares, a capacidade de cruzar dados, de ler entrelinhas em registros públicos. Não demorou. Elias Thorne, investigações de fraudes da Apex Seguradora. 12 anos de dedicação. 12 anos que eu havia investido não em uma carreira, mas na corrupção lenta e metódica do meu caráter. A sede da Apex era um obelisco de vidro e aço que parecia sugar a luz do sol de Manhattan. Quando entrei, mesmo como um fantasma, senti os olhares furtivos. O Elias antigo era temido. Eu era o lobo que guardava o galinheiro. Eu usava meu conhecimento interno do sistema para criar fraudes tão perfeitas que pareciam inocentes. Eu não apenas desqualificava pedidos legítimos,
Eu fabricava provas para roubar a esperança das pessoas, garantindo que o dinheiro da seguradora permanecesse intocado. O nome Vale aparecia em todos os cantos escuros. Encontrei arquivos criptografados em um laptop velho escondido em um compartimento secreto da minha antiga mesa. Um truque de paranoia que só o Elias original teria mantido. O caso da família Vale. Eles perderam tudo, a casa e o negócio, em um incêndio. O relatório original que forjou a culpa deles e os acusou de incêndio criminoso tinha o meu nome no rodapé. Eu havia recebido um bônus de 80 mil arrares por destruir aquela família, garantindo a prisão injusta do pai, Hugo Vale. Eu era um burocrata do mal. Meu crime não era um roubo espetacular, mas uma erosão cruel da justiça feita com caneta e carimbo. Tentei contatar minha antiga secretária, uma mulher chamada Clara Mendes. Ela era a guardiã do meu passado imediato. Encontrei-a em uma cafeteria a poucas quadras da Apex, em uma hora marcada com a promessa de que eu não faria perguntas sobre o trabalho dela. Clara chegou, usando um tailleur impecável, mas com uma tensão visível nos ombros. Ela mal conseguia olhar para mim. "Ah, o Sr. Thorne", ela disse, a voz cheia de veneno, mas controlada. Pensei que estivesse morto ou fugido. Soube do seu incidente. Ela fez aspas aéreas na palavra incidente. "Eu não me lembro de muita coisa, Clara", eu disse, tentando manter a voz neutra. "Só estou tentando juntar as peças." Ela riu, um som seco e sem humor. Juntar as peças? O Elias Thorne que eu conhecia não juntava. Ele quebrava as peças dos outros para construir a si mesmo. "Olhe só para você. Parece vazio." "O que eu era?" perguntei, sentindo um arrepio na espinha. "Você era eficiente, brilhante e assustadoramente frio." Lembro-me daquele dia, ela inclinou-se sobre a mesa, o cheiro do seu perfume caro competindo com o café. O caso Vale. O chefe da Apex, Darian Brandt, seu antigo parceiro, agora o vice-presidente, estava extasiado. "Você conseguiu transformar uma tragédia em um golpe de mestre financeiro para a empresa." "Eu me arrependo", murmurei, e percebi que a frase era a primeira verdade genuína que eu havia proferido desde o acidente. Clara balançou a cabeça. "Não, Elias. Você se arrepende de ter sido pego, ou de ter perdido tudo." O Elias Thorne que eu conhecia não tinha a capacidade de se arrepender. Ele tinha prazer em ser o mais esperto da sala. Ela se levantou. "Sempre soube que era questão de tempo. Você sempre parecia um homem esperando a queda." Olhei para uma foto antiga em meu celular que recuperei. Elias Thorne. Rosto sério, olhos vazios. Clara estava certa. Não havia alegria, apenas cálculo frio. Eu tinha trocado minha bússola moral pelo poder corporativo, me tornando um mestre em manipular a verdade e envenenar a vida de quem estava no meu caminho. Eu era pior que um criminoso. Eu era um traidor da lei que jurei proteger. A dor que senti não era pela memória perdida, mas pela alma que descobri ter sido vendida. O mundo do Elias antigo estava desmoronando, e eu, o novo Elias, estava apenas observando os destroços. Minhas contas bancárias estavam congeladas, bloqueadas por investigações internas da Apex. A empresa se mexeu rápido para me descartar como bode expiatório, assim que percebeu o buraco que eu havia deixado. Fui ao meu antigo apartamento, no 20º andar de um condomínio de luxo na Zona Oeste. A chave não funcionava mais. O apartamento já havia sido vendido às pressas para cobrir perdas que fiz antes do acidente. Um último ato desesperado de Elias Thorne. Olhei para a fachada de vidro polido. Aquele castelo de dinheiro era a prova da minha monstruosidade. Mas eu precisava de um último vestígio. Na caixa de correio da administração, que ainda continha correspondências antigas, encontrei um recibo de depósito. Uma pequena caixa de joias em um depósito externo, não ligada ao meu nome, mas ao meu antigo apelido de trabalho. Chegando ao depósito, abri a caixa e o cheiro de cedro me atingiu. Dentro, não havia joias, mas memórias, um relógio de platina, 3 notas promissórias não pagas por uma empresa que eu havia fraudado e, finalmente, um exemplar do jornal de 2 anos atrás. Lá estava a humilhação mais profunda, impressa em tinta barata. Encontrei a reportagem local antiga sobre o incêndio e o julgamento subsequente de Hugo Vale. Uma foto granulada de uma jovem, Helena Vale, 22 anos, em frente ao prédio da Apex, segurando um cartaz gasto que implorava por justiça. Apex mentiu. Os olhos dela estavam inchados, cheios de lágrimas, mas havia um fogo teimoso e indomável neles. Uma dor pura.
eu senti a dor que eu mesmo causei. Não era uma dor abstrata de estatísticas de fraude. Era a dor humana, o rosto de uma vida que eu havia arruinado por um bônus de 80 mil reais. Eu tinha o relógio de platina no meu pulso, e ela tinha a devastação da vida inteira. A desigualdade me atingiu como um choque elétrico. Joguei o distintivo 147 que eu ainda carregava na lixeira de metal mais próxima do depósito. Clang! Aquele som oco foi o único funeral que o velho Elias mereceu. Encostei-me à parede fria do corredor do depósito e comecei a chorar. O choro era violento, convulsivo. Uma purgação que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Não chorei pela riqueza perdida, nem pela memória roubada. Chorei pelo monstro que fui. Chorei pelo sofrimento de Helena Vale e de seu pai. Pague por isso. O bilhete martelava na minha cabeça, agora não como uma ameaça, mas como uma ordem moral. Entendi a sentença. Eu não podia fugir. Fugir com os 30 lares. 10.000 me faria confirmar o diagnóstico do bilhete. A única maneira de me livrar desse monstro era destruindo o legado que ele havia deixado para trás. A redenção não seria dada. Teria que ser roubada das cinzas da minha vida anterior. O momento basta chegou no mesmo instante em que percebi que, mesmo com amnésia, minhas habilidades técnicas estavam intactas. O Elias corrupto era paranoico, e essa paranoia se tornou o trunfo do Elias redimido. Eu me lembrava vagamente como uma cicatriz fantasma de um sistema de backups paralelos. O Elias antigo nunca confiava na segurança da Apex ou em qualquer outra pessoa, incluindo seu parceiro, Darian Brandt. Ele guardava cópias de todos os arquivos originais, não adulterados, de todos os grandes casos de fraude que ele havia orquestrado, uma apólice de seguro contra qualquer traição futura. Usei o dinheiro sujo para alugar um quarto de hotel de beira de estrada, com carpete manchado e cheiro de cigarros velhos. Comprei equipamentos de segunda mão em lojas de eletrônicos duvidosas. 3 monitores desalinhados, um desktop modificado e um arsenal de cabos. O primeiro grande passo foi localizar o servidor. Minha memória me deu o local. Um galpão abandonado perto do porto, uma área esquecida onde o sal e a umidade corroíam tudo. Você está usando o mal para fazer o bem, murmurei para o meu reflexo em um vidro sujo. Isso é hipocrisia ou necessidade? O galpão era frio e cheirava a ferrugem e peixe morto. Demorei 2 semanas instalando geradores silenciosos, isolamento térmico e adaptando a antiga infraestrutura. O sistema estava lá, esperando por mim. Um servidor Dell PowerEdge antigo, protegido por múltiplas camadas de criptografia que só o Elias original teria criado. 256-bit AES, saltos duplos, chave baseada em um algoritmo autocriado. Meus dedos digitavam a senha como se tivessem sido treinados para isso por 1 década. Eram 16 caracteres complexos, a data de nascimento da minha mãe e o número da primeira conta bancária que eu havia esvaziado. A máquina respondeu com um bip satisfeito. Eu não era Elias Thorne. O distintivo 147 estava na lixeira. Mudei meu nome para Adrian Vance, uma escolha deliberada de simplicidade. Adrian soava neutro, desapegado. Meu alvo imediato era Darian Brandt, meu ex-parceiro. Ele havia herdado meu escritório, meu prestígio e, o mais importante, ele estava dando continuidade aos nossos esquemas. Brandt era ganancioso, mas não tão inteligente quanto Elias Thorne. Ele dependia dos sistemas que eu havia arquitetado. Eu me tornei um fantasma. Não mais Elias Thorne, o executivo polido, mas uma sombra fria e metódica. Eu usava o conhecimento forense que um dia me fez rico para desmantelar a máquina que eu havia construído. A caçada começou. Eu não estava apenas buscando arquivos. Eu estava buscando a arquitetura do meu próprio mal para destruí-la a partir dos alicerces. 2 anos e meio depois, mudei meu nome. Sou Adrian Vance agora. Barba rala, óculos de aro fino. Trabalho como analista de dados freelancer em um escritório virtual. Meus clientes acham que sou apenas um consultor noturno, eficiente e quieto. Não sou rico, mas pago o aluguel de um pequeno apartamento em Brooklyn e durmo tranquilo, o que é um tesouro que o dinheiro jamais poderia comprar. Minha vida é modesta, cheiro de café de máquina e o barulho constante do teclado, mas é limpa. O Elias antigo era paixão por dinheiro, ostentação e controle. O Adrian de hoje é pura disciplina. Eu uso a frieza metódica de quem eu fui para decifrar os rastros que nós deixamos.
Minha rotina era implacável. Das 9 horas às 17 horas, eu resolvia problemas de banco de dados para pequenos negócios. Das 20 horas às 4 horas, eu era o arquiteto da destruição de Darian Brandt. Eu vasculhava arquivos corporativos da Apex remotamente, invadindo os sistemas de maneira sutil, quase poética. Brandt estava cometendo erros de novato, erros que o velho Elias nunca teria cometido. Ele reutilizava códigos de criptografia antigos. Ele deixava logs de acesso abertos em subpastas obscurecidas. Sua ganância o tornava descuidado. Eu estava distribuindo leaks estratégicos para a imprensa e órgãos reguladores. Vazamentos de dados tão técnicos que pareciam acidentais, falhas no sistema causadas por sobrecarga. Ele está usando a linha de seguro de saúde como fachada para lavar fundos, eu disse em voz baixa para a tela, digitando um e-mail anônimo para um contato que fiz no FBI, usando rotas de proxy complexas que me levariam meses para rastrear. O próximo pagamento de bônus está sendo camuflado em fundos de pensão. Brandt sentia a pressão. As primeiras auditorias internas começaram. O nome dele começou a aparecer em pequenos inquéritos de ética. Eu o observei através das câmeras de segurança que eu tinha hackeado no prédio da Apex. Seu rosto, antes jovial e arrogante, estava agora tenso e pálido. Uma noite, vi Brandt no escritório de Elias, agora dele, gritando com sua nova secretária. Você não consegue nem mesmo arquivar um memorando de maneira correta, senhora. Davis! Meu sistema de segurança está sendo comprometido! Quem está entrando aqui? Ele jogou uma pilha de papéis que caíram como neve no carpete. Ele estava paranoico, ligando para o escritório de madrugada, gastando milhões em sistemas de firewall redundantes, sem perceber que o hacker não estava fora do sistema. O hacker havia construído o sistema. Ele não podia imaginar que o homem que ele pensava estar morto ou escondido estava, na verdade, desmontando seu império peça por peça, usando as mesmas ferramentas que um dia o tornaram cúmplice. Minha vingança era silenciosa e absoluta. A cada arquivo que eu desenterrava, relatórios originais, contratos sem adulteração, e-mails incriminadores, eu sentia um peso ser removido do meu próprio peito. Não era um ato de vingança, era um ato de cirurgia moral. Eu estava extirpando a doença que Elias Thorne havia semeado. Eu atingi o auge da minha nova missão quando consegui acessar o registro mestre de todas as fraudes de alto nível que Elias e Darian haviam coordenado nos últimos 5 anos. Um volume de dados que incriminava não apenas Brandt, mas metade do conselho da Apex. Eles acharam que eu era o pobre coitado que perdeu tudo, mas eu era o homem que roubou a vida de centenas para construir um castelo de areia. E agora, eu era o homem que o estava demolindo, tijolo por tijolo. O golpe final veio rápido. Darian estava em pânico. Ele havia isolado-se, confiando apenas no antigo servidor que ele acreditava ser apenas um arquivo morto inútil, mas que eu sabia que continha as chaves de todos os backups ocultos. Eu sabia que ele estava monitorando todos os e-mails criptografados que usavam a antiga infraestrutura de Elias. Enviei a Darian um e-mail criptografado. Uma linha simples, usando um código que apenas nós dois conhecíamos, baseado em um antigo apelido interno para o servidor. Conheço o Cerberus. Encontre-me às 23 horas. Lote 7. Ele caiu na armadilha. A ganância e o medo o cegaram. O encontro foi marcado em um estacionamento subterrâneo vazio, sob o peso silencioso do concreto da área portuária, longe de qualquer vigilância municipal ou corporativa. O ar era frio e cheirava a óleo e umidade. Cheguei primeiro, posicionado no nível superior, escondido entre pilares de sustentação maciços. Eu usava roupas escuras e um chapéu que obscurecia meu rosto na penumbra. Minha arma era um microfone direcional ligado a um modulador de voz que distorcia minhas palavras, tornando-as frias e robóticas. Eu não queria que Darian ouvisse a hesitação de Adrian, apenas a autoridade fantasma de Elias. Pontualmente, às 23 horas, o BMW preto de Darian Brandt desceu a rampa, os faróis cortando a escuridão. Ele saiu do carro, nervoso, suado, olhando freneticamente para todos os lados. "Eu sei que é você, Elias!" ele gritou, a voz ecoando de forma patética no silêncio do estacionamento. "Saia daí! O que você quer? Me diga logo! Quanto custa o seu silêncio? Eu tenho dinheiro, Elias! Posso te dar 500 mil reais agora mesmo! Pelo amor de Deus, Thorne, me diga o preço!" Ele estava implorando, não negociando.
Eu podia sentir o cheiro do medo dele. Eu apertei o botão, ativando o áudio distorcido. Minha voz saiu metálica, desumana, carregada de estática. Eu não preciso do seu dinheiro, Darian, respondi. O dinheiro é irrelevante. Eu preciso que você pague a dívida que nós criamos. Dívida? Nós éramos parceiros. O que aconteceu com você? Esse acidente o deixou maluco? Ele gesticulava descontroladamente. Nós éramos reis. A Apex era nossa. Podemos reconstruir tudo, Elias. Você volta, eu dou a você o controle operacional. Vamos dividir o mercado de saúde no próximo trimestre, como planejamos. Ele tentava me atrair com a única coisa que o velho Elias valorizava: poder e dinheiro. Tanta ganância estúpida. Você está atrasado, eu interrompi, e a frieza na minha voz digitalizada era total. O principal arquivo que incrimina você e a cúpula da Apex já foi entregue ao FBI. O pacote Cerberus foi aberto às 22h30. Eles têm todos os detalhes de suas movimentações, os desvios, os bônus ilegais. Darian vacilou como se tivesse levado um soco. Não, não pode ser, ele sussurrou, a arrogância sumindo de seus olhos. Você não teria feito isso. Você se incriminou junto, seu nome está em todos aqueles documentos. E os arquivos originais do caso Vale, continuei, ignorando sua interjeição, sentindo um nó se desatar em meu peito. O relatório sem minhas alterações, a prova de que Hugo Vale é inocente, foi entregue ao novo advogado de Helena Vale. Eles estão pedindo uma indenização civil massiva que vai destruir a reputação de vocês. É o começo do fim da Apex, Darian. O silêncio do estacionamento foi ensurdecedor. O rosto de Darian se contorceu em fúria e incredulidade. Ele finalmente entendeu. Eu não estava buscando vingança pessoal. Eu estava buscando destruição estrutural. Você se entregou por isso? Por quê, Elias? A voz dele agora era um lamento patético. Pela moral? Depois de tudo o que fizemos? Você vai apodrecer na cadeia por um senso de justiça hipócrita? O Elias que fez isso morreu no acidente. Respondi, desligando o microfone. A voz voltou ao silêncio. Eu me virei e caminhei para a escuridão, para o nível superior, deixando-o sozinho na poeira e no pânico. Darian Brandt foi preso naquela noite por fraude em larga escala, lavagem de dinheiro e conspiração. A polícia chegou 5 minutos depois que eu saí, alertada por um chamado anônimo de atividade suspeita no estacionamento. Eu não o vi sendo levado, mas ouvi os noticiários na manhã seguinte. Eu havia desmantelado o castelo de areia. Hugo Vale foi absolvido das acusações de incêndio criminoso e a família Vale finalmente receberia a indenização devida. Um pagamento que viria diretamente dos cofres que Darian e eu havíamos enchido. Epílogo. Apenas Adrian. A justiça para mim não foi o anonimato perfeito. O FBI, ao receber o volume de provas, precisou investigar meu próprio envolvimento pré-amnésia. Eu cooperei totalmente. Não tentei esconder minha participação nos crimes de Elias Thorne antes do acidente. Aceitei as pequenas consequências legais dos meus atos passados, multas pesadas e um registro de cooperador em um caso federal. Não busquei perdão fácil ou um passe livre de redenção. Eu havia quebrado a lei e precisava acertar as contas. Elias Thorne, o corrupto, havia morrido. Adrian, o redentor, precisava viver com a herança dele. Enviei uma última carta, anônima, a Helena Vale. Não era um pedido de desculpas. Eu não tinha esse direito. Era apenas uma confirmação de que a verdade havia chegado. A verdade finalmente encontrou o caminho de volta para casa, escrevi. Um dia, talvez, ela soubesse quem havia escrito. Mas esse dia não era hoje. Não recuperei minha memória totalmente. Ainda havia buracos, anos ausentes. Mas eu não precisava deles. Eu sabia quem eu era agora. Eu olhava para o futuro com a consciência limpa e o teclado sob os dedos. A amnésia foi um castigo terrível, mas também a chance mais inesperada de redenção. Achei que meu castigo seria nunca me lembrar de quem eu era, mas meu verdadeiro castigo, e minha única salvação, foi ter que viver o suficiente para odiar o homem que eu fui. Se você descobrisse que foi o vilão da sua própria história, você conseguiria viver o suficiente para consertar o que destruiu? Me conta nos comentários. E se quiser que eu traga mais histórias como essa, não esquece de se inscrever no canal.